Olha, Paulo Mazzoni, pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Se você quer conhecer uma igreja em Belo Horizonte, você tem um bocado de igreja lá. Belo Horizonte é um lugar muito abençoado nesse particular. Você tem que ir na Central. Paulo é um servo de Deus que Deus tem colocado uma visão tremenda no coração dele. Ele tem expandido isso. A Central, a Batista Central, ela abençoa centenas de igrejas no Brasil, inclusive essa. Abençoa centenas de igrejas. Há um mês atrás eu estava cheio de dúvida aqui. Eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um avião aqui. Chamei aqui um casal da Irmãs. Você quer ir para Belo Horizonte comigo? Eu vou para São Paulo, eu vou a trabalho. Eu falei, então pronto, passa em Belo Horizonte comigo. Pegamos um avião aqui, descemos lá. Esses irmãos nos atenderam. Passei um final de semana lá. Claro que eu fui no Mercado Central, comprei queijo, doce, banana, doce de goiaba, cascão, tudo. Mas passamos lá um final de semana só. Diga aí, pastor, fala. O que esse homem disser, ele só diz a altura, eu pulo. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida, há muito tempo. Siga as pessoas que estão adiante de você. Siga as pessoas que já trilharam onde você quer trilhar. E Deus tem colocado no meu coração. Aí eu vou lá e aperreio ele, chamo, me ajuda, eu preciso disso. Sempre nos recebe. É um homem que dispensa comentários. Eu tenho dificuldade de falar desse homem. Você sabe que eu passei por uma experiência na igreja dele. Eu vou dizer, fica aí, viu, pastor? Eu passei por uma experiência, vocês vão ver o que é que Deus está fazendo nesse mundo. Eu estava lá no culto da Igreja Batista Central, no domingo, último domingo de outubro, e era dia de ceia. Ceia batista, hein? Ceia da Igreja Batista Central. Aí esse homem chega assim, olha, onde tem um bispo, o pastor não pode fazer nada. Ele estava lá em cima, ele pode descer daí, pastor, venha para o bispo Miguel. E eu celebrei, veja que eu nunca fiz isso, ele me deu esse privilégio, eu celebrei a ceia na Igreja Batista Central. Pá! Bispo anglicano, celebrando a ceia, sabe o que é isso? É Jesus. Porque ele de Batista, ele só tem Jesus, e eu de anglicano tenho Jesus. O que nós temos em comum não é denominação, o que nós temos em comum é Jesus no nosso coração. Ali está a esposa dele, Juliana, que veio com ele, e também é uma grande serva dela. A Igreja Batista Central, ele não vai dizer, sempre eu chamo a pessoa aqui, eu digo que ele não vai dizer. A Igreja Batista Central é uma referência às igrejas em células no Brasil e no mundo. Esses irmãos estão alcançando um nível de multiplicação de células impressionante. Já tem mais de 1.500 células na igreja. Jovens, adolescentes, adultos, casais, homem, mulher, tudo. É uma coisa linda. Estão ganhando parte da cidade de Belo Horizonte associado com os outros por causa disso. Por isso que a gente orou para o céu. A gente quer ir onde essa turma está indo. Amém? Pastor, vamos orar por ele? Estenda a sua mão. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua mão sobre a vida desse teu servo, Paulo. Senhor, que a unção do teu Espírito Santo coloque nos lábios dele, Senhor, aquilo que ele tem no seu coração, para que ele possa traduzir, transmitir, para que seja bênção, uma virada nas nossas vidas. Mais uma vez, vem Espírito Santo de Deus a esse lugar, toma conta desse momento, em nome de Jesus. Amém. Que alegria. Eu sou uma pessoa assim meio tímida, não sou muito expressivo, mas se eu fosse mais assim, mais, sei lá, mais extrovertido, eu estaria gargalhando, rindo, pulando de tanta alegria de estar aqui. Mas eu quero dizer então, já que você não vai notar, que eu estou muito feliz de estar aqui. Minha cara é meio assim, não muda muito, né? Tem gente que pensa que a gente está triste, ou sério, ou cansado, mas não é o jeito. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com o Bispo Miguel, um amigo, um irmão tão precioso, não é mais amigo mesmo, é muito querido. Eu tenho um carinho especial por ele, pela maneira como ele me trata, me apoia, me ajuda. É um queridão mesmo. Uma alegria estar com a Valéria, alegria estar com vocês.
uma alegria de estar aqui nesta semana da virada. Uma alegria de estar aqui, ver que eles zeraram lá em cima o cronômetro e me deram mais 1 hora. Aí eu fiquei feliz demais, porque meu tempo estava acabando. Aí o cara, ó, eu não sei quem é, mas depois lá na lanchonete toma um café por minha conta, que ele me deu mais 60 minutos. E se vê que está demorando, você aperta esse botãozinho de novo aí, viu? É bom demais. Olha, eu entrei aqui no clima, não é? Eu não tenho dúvida. Eu entrei e já fui impactado. Este será o ano da virada na sua vida. Uma virada na vida da igreja. Uma virada. Olha, eu não tenho dúvida que no ano que vem eu estou copiando aqui. O bispo vai me dar consultoria. Eu vou fazer a semana da virada lá, porque eu estou precisando dessa virada também. Meu querido, é muita alegria estar aqui, muita alegria estar com a Juliana, não é? Juliana já é minha esposa há 31 anos, nós temos 2 filhas, não é? Muito queridas, muito lindas, e são uma bênção, têm servido ao Senhor. Nós estamos ali em Belo Horizonte, já na Igreja Batista Central, mais de 25 anos como pastor, mas Deus deu uma virada na minha vida muito grande. Eu vou tentar intercalar minha palavra com um testemunho também daquilo que Deus tem feito. Eu acredito na virada. Deus deu uma virada na minha igreja, uma igreja que durante 40 anos nunca saiu de uma igreja de 200, 300 membros, 40 anos, uma igreja ótima, muito legal, mas que nunca experimentou realmente algo de impacto, algo de fazer diferença. Hoje é uma igreja que faz diferença mesmo. Deus tem dado uma graça, é puro milagre. Deus fez isso na minha vida, o improvável dos improváveis, né? Deus usando, por quê? Porque Deus faz mesmo uma virada. Eu poderia falar de tantas coisas que Deus faz, mas hoje à noite o meu foco, aquilo que Deus colocou no meu coração desde que Ele me chamou, aquilo que Deus colocou no meu coração, Ele falou assim: Paulo, fala o que é a realidade na sua vida. Sabe, irmão, que eu vou compartilhar com você, minha irmã, não é uma teoria, eu não estudei num livro, é a minha experiência, é o que Deus fez na minha casa, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez no meu casamento, no meu caráter, o que Deus fez na minha profissão. Deus deu uma virada. Mas sabe, meu querido, quando Deus vira a vida de uma pessoa, Ele vira também a vida da sua família. E quando Deus transforma e dá uma virada numa família, Deus impacta uma igreja e dá uma virada numa igreja. E quando uma igreja recebe uma visitação de Deus, a cidade dá uma virada. Já imaginou essa cidade dar uma virada aqui? Já imaginou Deus visitando e andando nessa cidade? E já imaginou o que uma cidade pode fazer num país? Sabe, irmãos, Deus fez uma virada na minha vida, fez uma virada na minha família, na minha igreja, está fazendo em muitas igrejas na nossa cidade. E eu queria dizer para você uma coisa muito séria: como isso vai acontecer? Eu queria que você pensasse comigo por 1 minuto. Eu prometo que eu vou ler um texto bíblico, mas eu quero que você entre no meu raciocínio. Eu quero que você pense por 1 minuto, que palavra, uma palavra só, descreveria melhor o que determina a nossa felicidade, a nossa plena aceitação, o nosso sucesso, a nossa alegria, a nossa paz. Uma palavra, o que determina a sua felicidade? O que determina uma virada na sua vida? Sabe, quando a gente lança uma pergunta tão aberta, as cabeças vão em muitas direções. Vai ter gente que vai dizer assim: um emprego. O emprego dá uma virada na minha vida. Um novo emprego, uma nova oportunidade. Acabamos de sair agora de uma loteria aí, que eu não me lembro o nome, recorde, né? Parece que uma pessoa aqui de Jaboatão que ganhou, foi isso, não foi? Não, foi Brasília, né, irmã? Você jogou, mas está triste aí, não, foi de Brasília. É verdade, Brasília. O cara ganhou quanto? Quanto foi? 200 milhões. Bem, dá uma viradinha, não dá? Dá para dar uma melhorada. Muita gente fala assim: ah, pastor, uma palavra que dá uma virada na minha vida: dinheiro. Dinheiro pode dar uma virada na vida de muita gente. Mas que tipo de virada? Deixa eu falar com você: educação, um tempo, amizades.
Sabe, querido, quando a gente pensa no que determinaria uma grande mudança, o que determinaria minha felicidade, meu sucesso, a gente pensa em muita coisa. Mas eu posso te dizer que nada disso é verdade. Por experiência própria, por conhecer muito da vida, eu acredito que não é nem dinheiro, nem emprego, nem ganhar numa loteria, nem amizades, nada disso vai determinar uma mudança na sua vida. Eu posso dizer até, e eu vou falar disso daqui a pouco, que nem a sua conversão muitas vezes é capaz de fazer isso. Nem tornar-se um cristão muitas vezes é capaz, porque existe tanta gente que já se converteu e a vida dele é ainda um inferno. Porque tem tanta gente que está prometido que vai chegar na terra que manda leite e mel, mas caminha na areia e no deserto escaldante. Porque tem uma coisa que parece estar custando demais a mudar na vida da gente. E sabe o que é? As nossas, ou a nossa atitude em relação à vida. Atitude é a maior força comportamental que vai determinar seu sucesso e sua qualidade de vida. Eu sei que você ouvirá coisas fantásticas aqui, mas eu garanto a você que eu estou certo. Você não experimentará nenhuma mudança, muito menos uma virada na sua vida, se as suas atitudes, ou talvez a sua principal atitude não mudar. Para alguns irmãos, atitude nossa representa ver dificuldade em tudo. Tem gente que olha para qualquer coisa e é difícil. Vou fazer uma semana da virada. Eu garanto que o bispo ouviu gente dizendo para ele: não vai dar, quem vai vir a semana toda? Mas você conhece também outro tipo de pessoas que qualquer coisa é uma oportunidade. Alguns tudo é difícil, outros tudo é uma chance. O que faz essas pessoas tão diferentes? A atitude delas. Meu querido, anota o que eu estou te dizendo. A sua atitude ou pode ser sua melhor amiga, ou vai ser sua pior inimiga. Mera atitude. Muitos na vida estão se dando bem. Muitos na vida estão vivendo casamentos lindos, românticos. Muitos estão cercados de amigos. Muitos estão vivendo super aceitos na igreja, estão dando frutos. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê? Porque tem uma atitude positiva. Mas tem gente que estão derrubados na vida, vive arrastando, porque tem uma perspectiva tão negativa de tudo. A nossa atitude ou aproxima as pessoas de nós, ou repele as pessoas de nós. Impacta profundamente os nossos relacionamentos. Eu olho a sua atitude e eu já sei se você é uma pessoa cercada de queridos ou solitária. Porque tem gente que tem certas atitudes que as pessoas fogem dela, tornam-se repelentes de amizade, repelentes de relacionamento. Simplesmente não dá. São pessoas que, infelizmente, por causa de atitude, estão quase que condicionadas a viver sozinhas. É impressionante como a nossa atitude define tanto o nosso futuro. Eu queria dizer para você que muita coisa pode mudar. Eu creio que essa igreja, que já é uma igreja ponta de lança, mas está vivendo de novo uma outra virada. Eu creio que o nosso país, neste momento tão crucial, onde a gente está vendo notícias todo dia, nunca a gente leu tanto jornal. A gente já abre o jornal dizendo: quem foi preso? Quem foi preso? O nosso país está vivendo uma virada. Você não tem a dúvida que isso que está acontecendo é a mão de Deus sobre o nosso país. Nosso país vai ser curado, um renovo de Deus vai levantar logo ali na frente. Logo ali na frente, algo lindo está acontecendo no nosso país. Nosso país será uma nova nação em breve, em muito pouco tempo. Porque as pessoas estão dizendo: basta, chega.
As pessoas não aguentam mais. É a nossa hora de fazer a colheita, é a nossa hora do desapontamento, é a nossa hora que o povo quer ouvir de Jesus. Muitas coisas vão acontecer. A crise econômica logo vai ser superada. Mas deixa eu dizer uma coisa: você pode ficar lá de longe vendo tudo mudar e você estagnado, parado. Sabe por quê? Porque você definiu: minha atitude não muda. Irmãos, mudar nossa atitude é difícil demais. Precisa de um milagre, uma virada de Deus. Essas atitudes nossas não é uma escolha que nós fizemos. Não foi porque você resolveu ser chato ou negativo. Muitas vezes nós somos o que somos pelo ambiente que nós fomos criados, pelas palavras que nós ouvimos ao longo da nossa vida toda, pelo tipo de criação que a gente teve. Até a nossa aparência física fez a pessoa ser mais confiante, mais retraída. Sabe, é impressionante como que influência dos colegas, experiências que a gente viveu, acaba marcando a gente tanto. Muitas atitudes. E por causa das nossas atitudes, muitas vezes, nós estamos vivendo no lugar que a gente não queria viver. A Bíblia está cheia de exemplos. Cheia de exemplos. Como de um filho que chega em casa e uma festa está sendo preparada. E quando ele ouve falar que o irmão dele, que tinha sumido, voltou para casa, ele tinha que tomar uma decisão. Ele vê nisso ou um motivo de festa ou um motivo de tristeza, e a atitude dele não conseguiu colocar ele dentro da festa. E ao final, o filho que escolheu ficar com o pai, o cara que foi fiel, está fora da festa, enquanto o bandidinho está lá dentro celebrando. Ele ficou fora da festa, porque ele não conseguiu lidar com coisas estranhas que tem dentro da gente. Quantas vezes sua igreja está vivendo um momento lindo, quantas vezes sua célula, quantas vezes Deus está fazendo, mas você não consegue, porque uma coisa aqui dentro te adoece. Talvez uma das histórias mais dramáticas que Jesus conta, que deveria ser a história mais linda, o momento mais feliz na vida de uma pessoa, é quando uma pessoa que devia demais ao rei bate na porta lá do palácio e fala: por favor, preciso de uma audiência, minha dívida é enorme, eu não tenho como pagar. Ele devia milhões. Pessoas já fizeram contas e diz que são carretas e carretas de lingotes de prata. A dívida dele foi tão exagerada para mostrar, ele devia pra caramba mesmo. E ele vai diante do rei e fala assim: rei, ele se humilha, ele pede, ele implora: por favor, tem piedade de mim, eu te pagarei um dia. E sabe o que o rei faz? Fica com compaixão dele, diz assim: eu perdoo tudo. Olha, aquele cara ganhou essa mega sena, ele ganhou milhões, ele sai de lá rico, ele sai de lá perdoado, ele sai de lá pulando de alegria. Ele não gasta um minuto. Quando ele bate a porta, o colega dele está esperando ele ali: olha, a propósito, eu estava precisando falar com você. Pois não, colega de trabalho, estou te devendo R$400, eu não tenho como pagar, eu estou apertado demais, eu estou endividado, minha conta de luz, meu condomínio, a farmácia. E aquele cara agarra o colega pelo pescoço, estrangula ele e diz: me paga isso agora, ou eu te jogo na cadeia. Ele tem uma atitude horrorosa. Agora você imagina, ele acaba de receber uma fortuna, 1 minuto depois na história de Jesus, ele está cobrando, exigindo, maltratando a história dele, de um perdoado, de um abençoado que ganhou na loteria. Num instante, coloca ele lá embaixo numa prisão existencial, apanhando, sofrendo, porque dentro do seu coração tinha um trem errado. Meu querido, não tenha dúvida, há algo invisível dentro de nós, há algo que nós temos que deixar o Espírito Santo mudar, há algo que Deus precisa tocar,
Há algo que Deus precisa mexer, senão não vai haver virada coisa nenhuma. É a nossa atitude. Nós vamos ter que escolher como nós vamos viver nessa vida. Nós vamos ter que escolher que postura nós temos na vida. Segundo o pastor Cote, da Jocum, ele diz que a pior atitude de uma pessoa é diante do evangelho tão rico em graça, diante do evangelho em que nós recebemos tanto, diante do evangelho em que Deus derrama toneladas de perdão, de alegria, de louvor, nós retemos isso e não damos para ninguém. O que desequilibra a nossa estrutura emocional e espiritual é que, ao invés de sermos agora agradecidos, felizes e doadores, nós continuamos cobradores das pessoas. Quantos casais não conseguem viver porque um cobra do outro o tempo todo? Quantos relacionamentos de pai e filho estão absolutamente quebrados porque só se aprende cobrar amor. Você não me ama, você não faz nada por mim, você não me ajuda. Oh, mãe, para com isso, mãe. Atitude de cobradora, quando Deus diz, doa, dá, porque se você der, você vai receber. E quantas relações estão travadas porque eu me agarro numa postura de cobrar dos outros quando eu deveria dar? O apóstolo Paulo diz: a ninguém deveis coisa alguma, dê tudo, a não ser o amor. Nós somos devedores de amor às pessoas. Você tem pagado a sua dívida? Meu querido, a nossa atitude muda tanto a nossa vida, que se nós saíssemos daqui hoje, simplesmente mudando esse conceito, ao invés de ser o cobrador, eu quero que os outros deem para mim, eu quero ser servido, eu quero ser amado, eu quero que arrumem para mim, eu quero que preparem para mim, eu quero que me esperem, eu. Se tão somente eu saísse daqui dizendo, eu sou um devedor, eu pagarei minha dívida. Você pode me perdoar R$400? Eu recebi uma fortuna lá, cara, eu te dou o que você quiser. Deus fez isso por nós. Ele pagou nossa dívida. Ele nos abençoou tanto. Ele nos deu tanto. Mas parece que tem um entupimento em nós. Só o perdão que Ele nos deu vale tanto. Mas alguém faz uma coisa conosco que a gente diz, nunca mais eu quero olhar na cara dele. Deus nos perdoou tanto que a gente diz, meu marido nunca mais toca em mim. Minha mulher, vou vingar o que ela fez comigo o resto da vida, ela vai ver o que ela vai sofrer. Aquele funcionário, nunca mais tem uma chance comigo. Vou encostar ele lá, mas daquele canto ele não sabe. E eu pergunto, o que está errado conosco? Nossas atitudes. Querido, eu poderia ficar aqui muito tempo falando de diversas atitudes que nos prejudicam tanto, que precisam ser viradas na nossa vida. Mas sabe, o que é importante dizer para você é que nossas atitudes podem ser mudadas. Estudos muito sérios dizem o seguinte: às vezes nem mesmo a conversão, a pessoa é crente, vai para o céu, mas é tão enraizada uma postura dentro dele que nem a conversão consegue muitas vezes mudar a atitude daquela pessoa. É por isso que aquele marido vai na igreja, se converte, um ano depois a esposa está dizendo, parece que não valeu nada. É o mesmo homem, mudou o espírito, nasceu de novo, mas não mudou a atitude. É uma escolha que eu tenho de mudar. E muita gente também recebeu um Senhor e uma salvação que nos faz mais que vencedores, mas arrasta por aí numa atitude medíocre de derrota. E sabe, querido, isso tem a ver com a nossa atitude. E tudo isso que eu estou falando para você é como se eu estivesse contando muito da minha história,
de áreas e áreas e áreas na minha vida que eu percebi que eu mesmo me atrapalhava, eu mesmo me travava, por me autocriticar, por me diminuir, por não acreditar e pelas atitudes que eu tomava em relação às pessoas, fazia de mim uma pessoa parada, normal, estagnada, sem fruto. Deus deu uma virada na minha vida quando eu entendi algumas coisas. E se eu fosse contar para você a mensagem da minha vida, talvez a mensagem que eu tenho pregado em tantos lugares, a minha mensagem é uma atitude. Uma atitude. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Para nós considerarmos aqui uma atitude fundamental para mudar você. E eu não acredito que vai haver uma virada na sua vida se você não virar isso na sua vida. Meu querido, eu sei que você já pegou sua Bíblia, mas eu desisti de ler agora. Sabe por quê? Porque eu não posso. Eu não posso porque parece que seu coração ainda não está preparado. Meu querido, um milagre é algo que custa. Sabe, milagre não acontece fácil, não é toda hora. Milagre acontece num ambiente de desejo do milagre. Milagre acontece num ambiente de desespero pelo milagre. Meu querido, eu queria que você pensasse um minuto só. Como tem sido as suas atitudes? As nossas atitudes muitas vezes são como uma blindagem. Eu recebo as mensagens, recebo, elas entram na cabeça, eu ouvi a mensagem, a memória perde, mas ela não entra porque a minha atitude blinda o meu ser. E eu faço curso de casal, mas eu não mudo o jeito do meu casamento. Eu faço curso de libertação, mas eu continuo magoado, irado, impuro, masturbador. Porque dentro de mim tem coisa que eu não dei acesso a Deus. Porque isso vem desde a minha criação, veio do jeito que eu fui criado, foi da maneira que eu sou, e o que eu sou é difícil mudar, porque minha atitude está impregnada dentro de mim. O Senhor fazer uma virada tão poderosa, a ponto da gente olhar e falar, é uma outra pessoa, é um milagre de Deus. Por isso eu quero, sabe, se você quer uma virada na sua igreja, uma virada na sua família, uma virada na sua própria vida, eu queria que você ficasse de pé um momentinho só, para nós podermos fazer uma oração por milagre. Porque se nós não pedirmos milagre, não vai acontecer, né? Eu fiquei hoje à tarde pedindo tanto ao Senhor uma unção aqui de milagre, porque virada não é coisa de Deus, virada não é programa, virada não é campanha, virada é milagre. Deus faz uma virada na vida da gente. Deus muda a vida da gente. Deus muda a vida da gente. Pois aquele filho bandidinho lá, o bandidinho, que gastou tudo do pai com prostituta, um homem mundano, um dia ele está no meio do porco, no dia seguinte ele está numa festa esplendorosa. Teve uma virada na vida dele. Mas o filho dele, dentro da igreja, bonitinho lá, resistente, blindado, falou assim, não quero participar não, nem me convidar, nunca fizeram isso para mim, então vou ficar por aqui mesmo. Fechou, perdeu. E se segunda-feira Deus queria ter feito a virada, se terça Deus queria, e se hoje Deus queria, e se amanhã, e se chegar segunda-feira e você está indo trabalhar igualzinho, e a virada foi só um programa. Virada não é programa, virada é milagre. Põe sua mão no seu coração, por favor. Desculpa se você não gosta de fazer isso. Eu tenho liberdade aqui porque eu estou muito alegre de estar aqui. Eu estou como se estivesse na minha igreja, como se você fosse minha ovelha. Põe a mão no seu coração, querido, e pede ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma virada. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso que o Senhor tire a venda, que o Senhor tire a trava, que o Senhor tire, ó Deus, o paradigma, que o Senhor tire o preconceito. Eu preciso mudar. Pede a Deus. Fala, Senhor, transforma minhas atitudes. Muda minha maneira de ser. Muda minha atitude. Em nome de Jesus.
Amém. Pai, eu peço por esses irmãos preciosos, essas irmãs lindas. Senhor, eu quero pedir agora, Pai, desarma, Pai. Ó Deus, desarma todo bloqueio, Pai. Tudo aquilo que os faz surdo, unge os seus ouvidos. Faz do seu coração uma terra molinha, Pai, preparada para que uma palavra gere neles, Pai, completa transformação. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Está aí de pé? Fica de pé e vamos ler um texto da Bíblia, por favor. Se você tiver, você vai ler junto comigo 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11. Eu quero pregar essa palavra para você de uma maneira diferente. Eu quero pregar essa palavra aplicando ela para a sua vida espiritual. Mas eu queria que você lesse comigo. 1 Samuel capítulo 11, verso 1. Você já achou aí? Está meio escuro. Quem não achou, lê comigo, não é? Acompanha, eu vou ler para você. É fácil, a história é muito sábia, muito fácil. Diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. Os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nós nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com você sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém nos socorrer, nós nos renderemos a você. Vou ler de novo. O amonita Naás cercou a cidade de Jabes de Gileade. Os homens de Jabes, judeus, povo de Deus, disse: faça uma aliança, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com você sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Deus abençoe sua palavra. Pode se assentar. Meu querido, presta muita atenção, porque isso pode mudar completamente sua vida, seu casamento, seus negócios, seu destino. A partir dessa história eu quero pensar com você. Primeira coisa que eu quero que você lembre aqui é que o texto começa dizendo que o amonita Naás, na verdade, pode ser substituído, e no texto quer dizer isso mesmo, por Satanás. Naás é inimigo, assim como Satanás é inimigo. O inimigo cercou. Sabe, querido, o inimigo tem cercado, ele anda ao derredor, ele busca alguém que ele possa devorar. No caso, um exército poderoso cercou uma das cidades de Israel, uma cidade murada. Eles correram lá para dentro, fecharam as portas, ficaram lá. Mas o exército lá de fora era muito poderoso, rodeou a cidade e disse: ninguém entra, ninguém sai, não entra água, não entra suprimentos, eles vão ter que se render. E ele cercou ali. E o pessoal da cidade, o povo de Deus, um povo que viu milagre, um povo que sabia das histórias, um povo que sabia do mar abrindo, do Deus que manda comida do céu, que tira água da pedra, do Deus que sozinho derrota os inimigos sem que o povo dele tenha que dar um tiro. Esse mesmo povo, ao invés de lutar, ao invés de orar, ao invés de clamar, ao invés de tomar uma atitude corajosa, faz talvez a pior atitude que uma pessoa pode ter. E, meu querido, existem atitudes que são ruins. Existem atitudes como de mágoa, de cobrador, que são ruins, mas não existe nenhuma atitude que precisa ser virada, mudada, transformada na nossa vida do que a atitude que essa história nos revela. Porque o inimigo estava ali fora, Deus está do lado deles, Deus fez promessas, Deus é um Deus todo poderoso. E sabe o que o povo de Deus fez? Levantou uma bandeirinha branca e disse assim: por favor, não nos mate, nós nos renderemos. O povo de Deus se rendendo. E o povo de Deus ainda disse assim: faça uma aliança conosco, mas não nos mate, por favor, nós não queremos morrer. O povo não queria morrer.
O povo não queria morrer. E porque não quis morrer, escolheu também não lutar. E meu querido, esse texto revela para nós, ao longo da história que eu não li, que Deus ficou indignado com o povo. Deus ficou tão bravo com o povo. Por quê? Porque bastava aquele povo clamar, bastava aquele povo querer lutar, bastava aquele povo sonhar com a vitória que Deus daria. Mas aquele povo tinha tomado uma atitude que Deus detesta. Quando Saul chega e fica sabendo daquela história, o resto nos fala, o Espírito de Deus toma Saul e Saul fica irado, porque Saul representava o próprio coração de Deus. Saul ficou irado e disse: vamos lá libertar o povo, e acaba libertando o povo. Mas essa história ensina para nós algo assim, talvez crucial, e eu digo, foi o que deu virada na minha vida. Anota o que eu vou te dizer, de que muitas atitudes hoje roubam da igreja sua herança, suas bênçãos, muitas, mas nenhuma é comparada com essa atitude. É a atitude de sobrevivência. Meu querido, a sobrevivência, ou a atitude de sobrevivência, é a maior inimiga da vitória. O povo de Deus não foi chamado para sobreviver. Por isso Deus ficou tão bravo. O povo de Deus foi chamado para vencer. O povo de Deus foi tomado para tomar posse, foi chamado para tomar posse de heranças. O povo de Deus tem uma terra que Deus deu. O povo de Deus tem uma promessa que Deus deu. Mas o povo de Deus dessa história diz: não, faça um acordo conosco, nós só não queremos morrer. Atitude de sobrevivência, ela está no nosso meio, ela entrou, e é ela que está estragando a nossa vida. Aquele povo disse assim: não, por favor, não nos mate, nós só queremos viver. Meu querido, há muito tempo o diabo já desistiu de tentar matar crente. Quando os crentes começaram a surgir na terra, essa foi a estratégia número 1. Usando a mão dos romanos, usando o fogo dos romanos, usando as lanças dos romanos, milhares e milhares de crentes foram martirizados. Mas Satanás viu que ele matava um crente, 1000 apareciam. Cada um que era morto, queimado vivo, adorando o Senhor e dizendo: é uma honra morrer por Jesus, gerava mais 100. E a igreja começou a crescer tanto que o diabo mandou parar de matar os crentes, dizendo: nós vamos perder o mundo. E ao invés de matar crente, o diabo mudou a sua estratégia. Ele escolheu agora associar-se aos crentes, fazer aliança aos crentes. Não foi isso que a igreja do Senhor fez com Roma? Não fez uma aliança de paz? Não levantou a bandeirinha branca? E não enterrou a igreja em séculos de morte e ostracismo? Quase acabou com a igreja. Muito mais eficaz do que as armas, do que o martírio, do que a morte, foi a aliança. Deus odeia isso. E este povo resolve fazer aliança com o inimigo. Muitos de nós, sem saber, estamos vivendo em aliança com o inimigo. Nós estamos tendo uma atitude de sobrevivência quando a gente diz assim: meu casamento está bom, pelo menos a gente não separa. Mas eu não posso dizer que é um casamento maravilhoso, que eu vivo um amor com meu marido, com a minha mulher. A gente se aguenta. Atitude de sobrevivência. Eu sou crente, eu vou todo culto na igreja, todo domingo eu vou na igreja, mas eu não sou assim crente mesmo. Eu estou na igreja, mas dizer assim que eu sou cheio do Espírito, que o Espírito usa os seus dons através de mim, e que eu ganho almas para Jesus, não, mas eu sou crente. Eu estou lá, e já tem 10 anos, sobrevivi. Eu não saí
mas eu também não vivo legal. Atitude de sobrevivência é aquela em que a gente pensa que basta ganhar nosso dinheirinho, pagar nossas contas, arrumar nossa família bonitinha, e domingo na igreja, pronto, aí ó, sobrevivi. Mas o crente não foi feito para sobreviver. O crente não foi feito para ter uma vida normal. O crente foi levantado para ser uma luz, um testemunho, uma representação de Deus aqui na terra. Todas as vezes que eu aceito uma vidinha média, uma vidinha medíocre, uma vidinha normal, eu estou sendo uma propaganda negativa para o reino de Deus. No começo da igreja, os soldados queriam matar as pessoas, e eles falavam: me mata, mas eu não nego o Senhor, e morriam. Mas alguns começaram a dizer: não, por favor não me mate não. Então nega o seu Deus, diga que César que é o único Deus, negue o seu Deus. Então eu nego. Mas começaram a observar que esse que negou, viveu, ou dizia, sobreviveu. Mas a primeira coisa que ele fez foi parar de adorar. O canto sumiu da sua boca. O tempo com a palavra de Deus sumiu. O tempo da oração, fervor, porque tem uma vergonha, porque tem um reconhecimento de que minha vida é só mais ou menos. Mas isso foi se tornando comum, foi se tornando o padrão. E muita gente está entrando nessa. E a igreja tem vivido, desculpe, não a sua igreja, a minha, uma mediocridade. Eu sou de família evangélica, todos meus parentes são evangélicos, eu sou evangélico, meus irmãos são todos, meus tios são todos convertidos. É muito comum a gente acostumar de que Deus só quer que a gente seja fiel, que a gente esteja lá. Mas não é esse o chamado do Senhor para nós. Não é esse o chamado do Senhor para nós. Sabe, querido, se vai haver uma virada na nossa vida, minha atitude tem que virar. Minha atitude tem que virar. E dentro dessa atitude de sobrevivência, eu quero falar com você sobre dois exemplos que eu quero usar para deixar aqui um desafio, e para a partir dele nós orarmos para Deus fazer uma virada na sua vida. Eu quero citar para você dois exemplos. Lembra só uma coisa ainda, que na história que nós lemos, o inimigo falou assim: povo de Deus aí, vocês topam fazer uma aliança comigo? Topo. E ele falou assim: então eu também topo. Vocês não querem morrer não? Não. Então eu também não quero te matar mais não. Não vou matar não. Mas a minha condição é o seguinte: eu vou entrar aí dentro da sua cidade, vou tirar minha faca, os homens vão fazer fila. E eu vou pegar minha faca, lembra o texto que eu li? Eu vou arrancar o olho direito de todo mundo. Aí eles levaram um susto, porque dói pra caramba. Mas talvez eles falaram assim: bem, deixa eu ver, sem o olho, até dá para tomar banho, dá para andar, dá para andar, dá para comer, é melhor do que morrer. Será que alguns topariam arrancar o olho? Eu não sei lá na história, mas hoje muita gente está topando. Meu querido, o perigo de nós fazermos aliança com o inimigo é que sempre que a gente faz isso, algo muito precioso vai ser tirado da gente. E está assim de pais que começaram uma vida cristã como jovens super bacana, que se casaram num altar super bacana, e que hoje já estão na meia idade dentro da igreja e os filhos estão fora.
porque viver uma vida meio e algo muito precioso foi arrancado. Toda vez que a gente se aproximar do inimigo e fizer acordo, ele vai tirar algo muito precioso da gente. O nosso destino, os nossos frutos, a nossa família se convertendo, a nossa família se convertendo. Portanto, nunca faça um acordo com o inimigo. Não entre, nunca possa entrar nessa de sobreviver. Muita gente tem essa atitude, eu fico indignado. Outro dia eu cheguei para uma pessoa e falei com ele sobre a nossa campanha de jejum, se ele ia participar, e falou assim: pastor, eu gostaria muito, 21 dias jejuando, eu gostaria muito, pastor. Nossa, eu gosto de orar e tal, mas só tem um problema, pastor. Quando eu começo a jejuar, sabe, pastor, me dá uma fome. Eu falei: tem, e daí? Não, mas sabe o que é? Quando me dá essa fome, pastor, me dá aqui uma dorzinha aqui assim, e me incomoda, sabe? Aí banana. É um banana. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos têm pago o preço de jejum por milagres? Quantos têm vivido uma postura mesmo diante de Deus por aquilo que precisa ser obtido? Eu vou ler para você 2 textos, muito rápido. Eu queria que você lesse comigo, por favor. O primeiro é 2 Reis 13, 14 a 19. É a história de Jeoás e Eliseu. 2 Reis 13, 14 a 19. 2 Reis 13, 14 a 19. Nesse texto aí, que eu vou economizar, você não precisa passar, porque meu tempo está acabando. Nessa história, a Síria resolve atacar Israel de novo. A Síria sempre atacou Israel. Talvez o pior inimigo que Israel teve. Qual Síria? Essa agora. Essa Síria que está a maior confusão lá. Essa Síria onde está o Estado Islâmico, onde estava o Hamas outro dia, o Hezbollah, é a Síria. Alguns anos atrás, a Síria ficava nas montanhas de Golã dando tiro nos meninos lá de Israel. Israel teve que fazer uma guerra só para empurrar a Síria para longe. A Síria até hoje é o maior inimigo de Israel. Nesse dia aí, a Síria veio contra Israel e o rei era um chamado Jeoás. Jeoás então fica apavorado. Por quê? Porque era o de atitude de sobrevivência, medrosão. Não quer lutar, dá dorzinha de cabeça. Não quer orar, não quer batalhar, não quer enfrentar. Então o que ele faz? Ele pergunta para todo mundo: cadê Eliseu? Cadê Eliseu? Porque toda vez na época de Eliseu que os sírios vieram, Eliseu ajudou e Israel foi derrotado, foi vencedor. Então ele falou assim: cadê Eliseu? E alguém falou: já era, Eliseu está morrendo, Eliseu já está assim, de coma. Ah não, eu tenho que ir lá. Ele pega uma tropa de soldados, vai até na casa de Eliseu. Ele chega lá, o médico diz: não pode visita, ele está morrendo hoje ou amanhã, ele já está à morte. E o rei empurra e diz: é uma questão de segurança nacional, nosso país está sendo destruído, vai ser invadido, e só ele pode nos ajudar. Mas ele está morrendo. Mas ele diz: é vida ou morte? E entra lá onde Eliseu está, e Eliseu está numa cama, e Eliseu está morrendo daquela doença tão grave. Quando ele entra lá, o rei vê Eliseu, ele começa a chorar. Ele chora até em cima do corpo de Eliseu. E Eliseu acorda, não sei como. E fraquinho demais, Eliseu diz assim para o rei: rei, o que houve? Ah, os sírios estão aí e tal. Então tá bom, abre a janela. E ele vem aqui, abre a janela da casa, o rei abre a janela, que o Eliseu não conseguia abrir, está na cama. Ele fala: você tem um arco e flecha aí? Tem. Então pega o arco aqui, me ajuda. Sua mão na minha mão, porque eu não tenho força. Vamos atirar pela janela. E ele estica e solta. E a flecha passa, vai embora. Quando a flecha passa na janela,
Esse profeta moribundo, quase morrendo, começa a profetizar. E ele diz: vitória, vitória, vitória contra a Síria. Você destruirá a Síria completamente. Quando o rei ouve, sabe que aquele homem, mesmo doente, tem autoridade de Deus, ele pula dessa altura, sai feliz. Então, olha, tchau, tchau, morre em paz e vai embora. Mas Eliseu fala assim: peraí, não vai não, não vai não. Pois não, o que você quer? Uma oferta, uma ajuda, uma enfermeira, o que você quer? Não, nada não, estou bem. Vai na janela que você abriu e atira no chão. Como assim? Atira no chão. E o Eliseu vem, e o rei vem, pega a sua flecha, estica e atira no chão, uma vez. Atira no chão 2 vezes, atira no chão 3 vezes e para e volta. Quando ele volta, Eliseu está irado. Irado. Saul ficou irado, agora Eliseu está irado. E ele diz assim: rei, quantas flechas você tinha na sua aljava? E ele diz: 6. Por que você só atirou 3? E ele diz: eu não sei. Aí o Eliseu fala assim: porque você só atirou 3 vezes, você só terá 3 vitórias. Quando eu atirei a flecha na janela, Deus te deu vitória completa. Você destruiria a Síria. A Síria sumiria do mapa naquela batalha. Está aí até hoje. Naquele dia, uma atitude fraca de um rei mudou a história das nações e deixou de pé um inimigo que já era para ter sumido há muito tempo. Sabe por quê? Por causa de atitude. Nossa atitude define o nosso futuro. O que faltou a este homem? Intensidade espiritual. E a minha pergunta é: você quer uma virada na sua vida? Quantas flechadas você está dando? Você quer uma virada de Deus na sua vida? Com essa atitude de sobrevivência, nós não viramos nada. Deus faz a virada, Deus dá o poder, Deus opera o milagre, mas nossa atitude bloqueia. A flecha passou na janela. Quando a flecha passou, Deus abriu o céu e falou: pronto, é só pegar. Pega, eu vou te entregar tudo, mas você tem que pegar. E quando mandou ele atirar no chão, significaria: se você jogar tudo comigo, eu te darei tudo. E ele diz: mas eu vou jogar só um pouquinho. Então você vai ter só um pouquinho. Atitude. A nossa atitude mexe com a nossa história. Quantas coisas Deus já podia ter realizado, quantas Ele tem realizado, porque tem gente aqui que tem dado as suas 6 flechadas. Quantas bênçãos nós temos visto. Eu fico olhando 100 células, meu Deus, 100 células, vocês vão chegar agora. Quem chega em 100, eu digo, nunca mais para de multiplicar, nunca mais. Se você chegar nas 100, irmão, você já fez a 1000, já está, mano, já está, Deus já dá. Porque você já aprendeu. Quantos têm feito isso? Tem gente, eu tenho um pastor meu que botou uma meta. Para chegar na meta, sabe o que ele fez? Naquele dia da meta, ele dirigia 7 células. Todos os dias ele tinha célula. Num dia ele tinha 2. E ele falou assim: eu vou jogar todas as minhas flechadas. Todas. Hoje ele está explodindo de crescer. Só dirige uma. Mas Deus honrou a atitude dele. Irmão, sua atitude nos seus negócios, sua atitude na maneira de estudar, sua atitude no namoro, sua atitude nas conversas, sua atitude em cumprir suas tarefas, sua maneira de vir orar, sua resposta aos desafios, sua matrícula num curso de liderança, sua participação num projeto social, seu envolvimento, quantas flechas você está dando. Deus quer abençoar, Ele já deu a vitória, mas nada vai acontecer se eu não disparar minhas ações em parceria com Deus, que tudo pode. Essa é a primeira história. Por isso eu digo para você: você quer mudar e quer aprender a ter uma atitude poderosa e virada? Seja intenso espiritual. Porque o que faz diferença entre ser sobrevivente ou vitorioso é a intensidade nas coisas de Deus. Nós temos deixado para Deus o resto. Nós temos deixado para Deus o mínimo.
Eu lido com isso todo dia, irmãos. Quanta gente está assim de coisa para fazer. Quantos trabalhos, quantos empregos, quantos estudos, quantas tarefas, quanta academia, quanta coisa, é tudo ótimo, eu também adoro. Mas na hora que a pessoa vê todas aquelas tarefas e fala assim, não está dando, eu estou cansado, meus filhos não estão bem, meu casamento precisa de tempo, eu então, bem, o que eu vou fazer? Fecha a minha célula. Não vou mais no culto da manhã. Não participo do culto. Por quê? Porque na academia eu não mexo, na televisão eu não mexo, no meu trabalho eu não mexo, na minha bicicleta eu não mexo, na minha caminhada eu não mexo, no meu restaurante eu não mexo. Eu vou tirar de Deus. E em vez de 3 flechas, passa a dar uma, depois nenhuma, e depois está bom. Quer dar uma virada na sua vida? Quer virar mesmo? Muda a sua atitude. Porque a maior inimiga da vitória é a sobrevivência. Você quer ver o exemplo mais lindo da Bíblia sobre isso? Você quer ver o exemplo mais lindo da Bíblia? Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Só para você marcar e ver que eu não estou inventando. Está aí mesmo, mas eu de novo não vou ler não. Porque agora então só tem 8 minutos. O meu herói do Novo Testamento, ele chama Jairo. A filha dele ficou doente. 1 semana doente, 2 semanas doente. Começou com um calafrio esquisito, depois uma dor de cabeça. Depois ela começou a ficar muito mal. A mãe chamou o médico. O médico olhou, dá isso, dá aquilo. 2 dias depois ela piorou, dá isso, dá aquilo. O médico começou a ficar muito preocupado. Chamou a família e falou, o caso é grave. Vamos tentar mais isso. Chega a hora, o médico diz, não tem mais o que a medicina pode fazer para essa menina. Junta a família, reúne porque ela vai morrer amanhã. Imagina você nessa situação. O médico craque, o melhor da cidade, dizendo, ela vai morrer agora. Pode juntar a família, ela vai morrer. A mulher e o marido conversando, o marido diz assim, Jairo diz, mulher, fica com ela aqui. Eu vou fazer a única coisa que eu ainda posso tentar fazer. O que você vai fazer? Eu vou atrás desse tal de Jesus. Agora é bom você saber que o Jairo era da oposição. Ele era o líder da sinagoga, ou seja, o líder do judaísmo. Ele era um príncipe em Israel, uma pessoa importante, provavelmente muito bem vestido. E onde ele ia, todo mundo via que era ele. Ele deixa a filha e sai correndo. Vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? Onde está Jesus? Talvez com um terno Armani lindo, um sapato brilhando, uma pessoa chique, uma pessoa destacada, uma autoridade, todo mundo olhando, falando, que? Jairo, que isso? Correndo por aí atrás de Jesus, que isso, que vexame. Mas ele não quer saber, porque a filha dele, ele corre. Bem, depois de procurar muito, diz, ele está chegando lá na praia, porque o barco dele está lá, e Jesus está descendo. E praia é barro, praia é água, praia é sujeira. A Bíblia diz que esse homem importante, na frente de uma pequena multidão, ele pula aos pés de Jesus, deita, põe a cara no pé de Jesus, e a Bíblia diz que ele insistentemente implora. Você sabe quando a Bíblia diz que ele insistentemente implora, ele implora. É tão diferente daquele rei. Esse homem está igual um louco. É a sua filha. E ele vai aos pés e Jesus fala, levanta, o que foi? Minha filha está morrendo. Vem comigo na minha casa, por favor. E ele puxa Jesus. Você sabe da história que uma mulher encosta em Jesus? E Jesus libera poder, e ela é curada, e aquela conversa, e ele está puxando, e ele está insistindo. Quando ele está ali meio que conseguindo, ele vê lá da rua 2 pessoas vindo da casa dele, e aí ele, não, ele nem quer olhar, não, e ele já vem de lá com uma cara muito feia, e ele olha e diz assim, olha, nem incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. Bem, eu quero contar para você. O médico diz, sua filha está muito doente, nada mais pode curar. Como você agiu? Agora, eles dizem, parou o coração, morte cerebral, morreu, está morto, acabou. Como você agiu?
Bem, eu te digo, eu enterraria minha filha. Eu choraria muito, abraçaria minha esposa, eu enterraria minha filha. Jairo não enterrou. Ele parou ali, Jesus falou, decide. Você quer sobreviver ou quer vencer? A sua atitude vai definir agora. E ele disse, escolhe. Enterrar sua filha ou crer em mim. A gente não tem prova mais forte em todo o Novo Testamento do que essa. Escolhe. Faz o que todo mundo faz. Aceita o que todo mundo aceita. Faz o que é normal. Normal. Nós não fomos feitos para ser normal. Todo mundo está aceitando o normal. O normal é enterrar. Mas e o que Jesus disse? Jesus disse, não tenha medo, creia em mim. E de alguma forma fantástica, aquele que está puxando Jesus agora é puxado por Jesus. Muitas vezes nós queremos liderar, nós queremos, faz isso, mas as crises vêm, e quando vem crise, sabe o que Deus está querendo? Tomar a frente e falar, deixa eu liderar. Agora Jesus leva ele para a casa dele, manda todo mundo sair, você sabe da história. Ele chega lá e fala, menina, levanta. Ela levanta e fala, estou com fome, faz uma lanche para a menina aí. E a menina é curada. Agora, todo mundo vai embora. O pessoal esperava que ia ter ali, né, um sepultamento. A menina é curada, um milagre. Todo mundo está conversando sobre isso. Mas a noite chega, 10 horas da noite, todo mundo de pijama, a luz apaga e tal, e o Jairo está indo dormir. E eu imagino o Jairo de pijama, andando pela casa dele, fechando a porta, lá na sala, curtindo e tal. Vem no corredor, a portinha está aberta, a luzinha está ali, porque afinal ela morreu hoje, né? Eu estou meio assim, aquela luzinha. Ele abre ali, a menina dele está lá. E ela está ali, ele chega perto, põe a mão assim. Ele vê ela respirando. Ele viu ela morta. Ela estava fria, roxa, morta. Ele chega lá, ela está rosinha. Ela mexe, porque ele chega muito perto, ele afasta, ela vira assim, parece um anjo. E ele perde pé, ele quer dar um glória a Deus. Por favor, mede a emoção dele. Mede. Avalia o que esse homem sentiu. Tá legal? Vamos continuar. Ele sai do quarto dela e vai para o quarto dele. Pendura o roupão ali, deita na cama. A mulher está lá. E ela vem para o lado dele. Daquele jeito que ele já sabe. Ele põe a mão sobre, ela põe a mão nele, dá um abraço, chega aqui assim, ó, aqui no ombro. E ela diz assim, Jairo, eu já te falei que eu te amo demais. Eu já te falei que eu sou o homem mais maravilhoso que existe. Eu já te falei que não tem um marido igual a você. Hoje, Jairo, seria a pior noite da minha vida. Eu ia estar fazendo café, lanche, comida para esse povo aqui. Porque amanhã iam jogar minha filha num buraco, enrolar ela num lençol e jogar terra em cima. A minha menina de 12 anos, a minha filhinha, você não deixou, porque você não desistiu. Você se humilhou, você correu, você foi intenso, você deu todas as suas flechadas, você não desistiu. A sua atitude define a sua virada, o seu futuro. O que acontece? Como essa família agora para frente? Uma menina ressuscitada, um pai na sua posição de crente de verdade. Eu conheço um monte de homem, assim de homem, que leva cachaça para casa. Um monte de homem que leva playboy para casa. Um monte de homem que leva nervosia do trabalho para casa. Mas eu conto na mão quando é o homem que leva Jesus para casa. Que a maioria das vezes é a mulher que leva. Mas na história, ele é que levou Jesus para casa dele. E a mulher está babando de admiração. A mulher pula em cima dele. Eu tenho que parar a história, porque o final é romântico demais para essa idade aqui. Vocês são muito novos para isso. Vocês não têm ideia o que rolou lá. Sabe o que rolou? Admiração, amor, casamento maravilhoso, vitória, vida familiar íntegra, prosperidade. Sabe por quê? Porque ele não era um sobrevivente. Porque ele não era um banana feito aquele rei que deu só umas flechadinhas. Você quer uma virada na sua vida? Você tem que mexer na sua atitude. Você tem que escolher, olhar para uma coisa e dizer se é difícil ou se é oportunidade.
Você tem que olhar para os desafios do seu pastor e perceber: isso é de Deus ou é do diabo? É a direção de Deus para a minha vida ou é só uma moda? Você tem que decidir nos seus problemas como você vai olhar. Se você vai olhar como uma oportunidade de mostrar o poder de Deus, ou se você vai olhar como um ataque que te feriu e arrancou seu olho. Você vai olhar como está a sua vida hoje e vai avaliar o que você tem ganhado e o que tem perdido, os frutos que você tem dado e as perdas que tem tido. E tem que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta. Eu não aceito isso. Se eu voltasse lá na história de Naás, você ia ver a virada que deu lá. Israel se levantou, todo mundo se empolgou, sabe? O Senhor moveu aquele povo, eles se levantaram unidos, deram uma sapecada naquele cara, e a história foi linda. É isso que Deus quer fazer conosco. Mas você tem que decidir que atitude você vai ter. Nesta noite, Deus quer tocar nas suas emoções, talvez até na sua estrutura psicológica, mas Deus precisa que você dê flechada. Deus precisa que você queira. Deus precisa que você já esteja assim, não aguentando mais a sua vida, não suportando mais e querendo algo novo dele. Porque se você não for como Jairo, que joga os pés, suja todo de barro, puxa pelo braço, mas leva lá. Se você não for assim: ah, não, está difícil, sabe? Deu dorzinha de cabeça. Ah, não, era muito cedo de manhã. Ah, o horário dessa aula não é bom. Ah, eu não tenho nem uma noite para ter célula, porque essa noite é a noite da novela e tal. E se você continuar assim, sabe qual é o futuro? Gelas, banana. Mas se você quer ver o projeto de Deus em realidade na sua vida, você tem que ser como esse Jairo, em que nem a morte para você, nem a morte para você. Vamos ficar de pé para nós orarmos, por favor. Uma virada na sua vida vai acontecer se acontecer uma virada no seu coração. Uma virada na sua vida só vai acontecer se a sua atitude virar. Nós temos o péssimo hábito de desistir nos primeiros obstáculos. Nós temos o péssimo hábito de começar e não terminar. Nós temos o péssimo hábito de ouvir Deus falando por aqui e sair por aqui. Nós temos o péssimo hábito de não obedecer nossos líderes. Nós temos o péssimo hábito de dizer: não, não é a hora agora não, mais tarde. Nós temos o péssimo hábito. Mas Jesus está dizendo aqui hoje: você quer experimentar uma virada? Então não desista. Não pare de crer. Nada é impossível quando você coloca a sua fé em Deus. Sabe, uma grande fé? Não, pode ser pequenininha, como ele disse, mas num Deus muito grande. Esse é o nosso mau costume. E se agora naquela porta o Jairo entrasse aqui e eu chamasse: vem cá, seu Jairo, sobe aqui, ele viesse aqui, dá um testemunho, ele ia falar assim: eu queria dizer para vocês, irmãos, primeiro passo, Senhor, obrigado pela oportunidade. E ele ia dizer assim: eu quero só dizer uma coisa, eu não desisti, eu fui até o final e eu vi meu milagre, e Deus virou a história da minha família e me devolveu a coisa mais preciosa que eu tinha. Dali para frente minha família foi outra. Você quer a mesma coisa? Então briga diante de Deus e não desiste. Você acha que esse negócio aqui é porque não tem nada para fazer? Você acha que um pastor é movido por Deus a investir, a trazer gente de fora, fazer isso aqui numa quarta-feira e de segunda até sábado? É porque não tem nada para fazer, irmão. É porque dezembro é um mês fácil. Todo mundo está meio ocioso, né? Você acha que Deus que moveu, porque hoje Ele tem que fazer? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Não dá para eu te chamar aqui na frente. Talvez alguém estiver muito desesperado por alguma coisa que foi arrancada da sua vida. Quiser vir, a gente ora. Mas eu quero orar por você. E eu quero orar com você de uma maneira muito significativa. Pode ser, irmãos, que o diabo arrancou o nosso olho direito e a nossa vida espiritual é uma vida sem olho direito. Sabe o que significa o olho direito? É o olho da mira. É
É o olho da mira. Sabe por que o olho da mira? É o olho do ataque. Quem não tem o olho do direito não ataca, não atira. Porque o diabo quer arrancar o nosso olho? Para nos humilhar, mas também sabe para quê? Tirar a gente do combate. Tem muito crente que não dá fruto. Tem muito crente que assiste. Tem muitos crentes que falam, ajudar eu ajudo, mas liderar eu não lidero. Não tem olho direito. Todos que dizem isso é porque ele negociou o olho direito dele. Porque esse olho não é o olho de ficar, é o olho de ir. O id é quem tem olho direito. Se o diabo arranca o olho direito, nós não vamos. Por isso ele nos fere. Por isso ele machuca a gente com um aborto. Ele machuca a gente com uma imoralidade, porque diz, você não, você é pecador. Você não, você já teve um problema. Não, seu filho não está na igreja. Meu querido, eu estou vendo aqui, ó. Tem anjos aqui demais. Se você acredita nisso ou não, o problema é seu, mas tem anjos demais aqui. E eles têm presentes aqui. Eles têm olhos direitos novinhos para você. E ele quer dar uma visão nova espiritual. Ele quer dar uma mira nova, ele quer dar uma postura nova, ele quer trazer você de volta para o exército, ele quer botar você de novo no combate. Você quer experimentar isso, quer ver restituição, você quer uma mudança de atitude? Então pega a sua mão direita agora, pega a sua mão direita, é um ato de fé, não é? A Bíblia falou para o cara dar os tiros lá no chão, era um ato de fé, não ia mudar nada, mas é ato de fé. Pega a sua mão direita e põe sobre o olho direito. Porque Deus quer fazer um milagre na sua visão espiritual. Visão, isso é visão. Isso é visão. Ah, qual a visão da sua igreja? A minha visão é do olho direito. É em que todo crente está no ataque. Todo crente dá fruto. Todo crente serve ao Senhor. Todo crente está no combate. Então eu quero orar por você agora, porque Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer agora, não é, um milagre. Transplante de olho direito. Em nome de Jesus. Põe sua mão sobre o seu olho agora e começa a orar e pede a Deus. Deus, me dá um olho novo, me dá uma visão espiritual nova. Eu quero me enxergar diferente. Eu quero olhar no espelho e me ver diferente. Eu quero ver minha igreja diferente. Eu quero ver o evangelho diferente. Eu quero enxergar os amigos diferentes, as oportunidades diferentes. Eu quero voltar para o combate. Diga isso para Deus. Diga isso para Deus. Diga isso para o Senhor. Pai querido, eu oro por esses irmãos, oh Pai, tão atenciosos, tão sedentos da palavra, mas isso não basta, Pai. Eu estou pedindo, Pai, nós estamos orando por uma virada na vida deles. Nós estamos te clamando, Senhor, por uma profunda mexida na visão desta igreja. Pai, que os olhos desse irmão sejam os olhos do Senhor. Pai, que o Senhor ponha um olho direito novo, tira a miopia espiritual, tira a cegueira, tira, Pai, a aposentadoria precoce, tira, Senhor Deus, a invalidez espiritual, Senhor. Oh Deus, traz esse povo, Pai, para ser do grupo que dá 6 flechadas. Traz esse povo para o time do Jairo que não desiste. Traz esse povo de volta para a promessa de serem mais bem-aventurados, dando do que recebendo, mais que vencedores por meio de Jesus. Pai, eu peço um olho novo, uma visão nova, que ninguém aceite menos, que todo mundo aqui lute para ter todas as promessas cumpridas na sua vida, ser cheio do Espírito Santo, uma família abençoada, ter o que comer e onde dormir e onde viver. Senhor, as promessas, Pai, que dariam frutos e fariam obras maiores que a do Senhor, e que ganhariam essa terra para o Senhor. Pai, eu peço unção, Pai, unção de coragem, eu peço intensidade espiritual, eu peço fome, eu peço, Pai, postura diante da vida, que deem testemunho, que falem do Senhor, que recebam o poder que vem do alto, ó Deus, e que mesmo diante das ameaças, até da morte, nunca façam alianças com o mundo, nunca façam acordo com as trevas, nunca façam acordo de paz, ó Deus, não invadindo as áreas do inimigo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão, as portas não reterão a colheita que o Senhor já deu para esta igreja. Eu ministro, Pai, uma virada,
uma virada para os milhares de membros. Eu ministro uma virada para centenas de células. Eu ministro uma virada para famílias abençoadas, para um ano de imensa colheita. Oh Pai, que aquilo que está preso, aquilo que o inimigo levou, volte. O que está preso seja liberado, e que este povo experimente nada mais, nada menos do que a plena vitória que há no sangue de Jesus. Oh Cristo, nos abençoe. Oh Cristo, estenda a tua mão e levanta este povo como um povo forte. Levanta este povo como um povo que crê. Levanta esse povo como um povo que crê somente no Senhor e dele depende. Põe, Pai, uma vista nova, põe uma visão nova de si mesmo e uma atitude nova no seu coração. Sobrevivência nunca mais, nunca mais. Vitória sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Nós nunca vamos negociar com o inimigo. Nunca vamos negociar. Porque quando